Olá a todos, eu sou a Dinamene da Umbaca Digital e hoje temos aqui alguém que muito vimos nos vídeos, mas não sabemos quem é um pouquinho desta pessoa. Então, hoje vamos ter uma conversa com o Dr. Francisco de Souza, ele que é contabilista e diretor da Umbaca Business School. Melhor do que eu falar é ouvirmos ele também na primeira pessoa. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dinamene. Obrigado por ter me convidado para me entrevistar. Exatamente. Dr. Francisco, nós temos ouvido sempre nos teus vídeos: olá, eu sou Francisco de Souza, diretor da Umbaca Business School, contabilista. Mas será que é mesmo? Diz-nos um bocado sobre a sua trajetória profissional como contabilista, diretor. Ok. Bem, como disse, eu sou Francisco de Souza, eu sou contabilista. Bem, eu tenho formação em contabilidade e auditoria, não é? Feito na Universidade Cátia Valabuila, na Faculdade de Economia, né? Cá em Benguela. Tenho vários cursos ligados à contabilidade, à fiscalidade e essas ciências, né, ligadas à administração e finanças. Sou contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas e Perito de Conta, assim, e exerço a profissão de contabilidade já há alguns anos. Sou contabilista já há alguns anos e hoje estou aqui na condição de contabilista e na condição também de diretor da Umbaca Business School. Sim. Dr. Francisco, e como é que surgiu esse amor pela contabilidade? Bem, é assim, eu quando vou para a universidade, não é? Eu fiz contabilidade e gestão e depois fui fazer contabilidade e auditoria na Cátia Valabuila. Quando vou para a universidade, o objetivo era sempre de tornar-se empresário. Eu sempre quis, não é, ser um empresário, tornar-me empreendedor, empresário com algum sucesso. Sempre gostou de vender, será? Gostei, gosto disso, eu gosto dessa coisa de tornar-te de negócios e tudo mais. Okay. Um pouco também pela influência da minha mãe. Pronto. Mas quando eu vou para a universidade, o objetivo, não é, essa coisa de querer ser empresário, o objetivo era fazer gestão de empresas, ok? Porque eu queria gerir as minhas empresas, não é? Eu já vislumbrava o meu futuro, queria gerir as empresas. Mas eu reparei que a gestão é uma ciência muito teórica e eu gosto de matemática. Tanto é que, quando eu termino o ensino médio, em 2006, eu fui dar aulas de matemática. E eu gosto de matemática, então eu disse, não, a gestão não vai se compadecer comigo. Então, como eu já visualizava o cenário do país, eu disse, não, vou fazer contabilidade, porque contabilidade, sendo uma ciência técnica, uma ciência prática, eu vou me tornar empresário vendendo o conhecimento de contabilidade. É a partir daí que eu disse, ok, vou fazer contabilidade, e também porque eu nunca fui mau estudante em contabilidade. Quando digo mau estudante, eu nunca fiz exame de contabilidade na universidade. Nunca fiz exame, nunca fui para exame em contabilidade. Sempre teve uma nota que me levasse logo a eliminar. Então, por isso é que fiz a contabilidade e hoje estou aqui. É minha parceira ideal. Sim, senhora. E numa das falas do doutor, nós vimos que começou também pelo gosto pela matemática. Será que quem é contabilista ou quem quer se tornar contabilista, nós ouvimos isso muitas das vezes e nem sabemos se é o certo. Será que um contabilista, para ser um bom contabilista, é necessário saber matemática, ter amor pela matemática? O que eu devo dizer é que não necessariamente, não é? Não necessariamente você precisa ser bom matemático para se tornar bom contabilista, ok? Porque, na verdade, precisa ter as bases, não é assim? E a matemática é base para várias ciências, não é base simplesmente para a contabilidade. É o mínimo. Agora, não se vai usar as teorias ou os teoremas da matemática na contabilidade. Não é isso. Muita gente acha que não. Vai usar polinômio, os cossenos, as tangentes, vamos usar na contabilidade. Não. Nada disso se usa na contabilidade, ok? A contabilidade tem números, ok? Como o registro contabilístico, não é? Ele é necessário que todos os fatos das empresas, todos os fatos contabilísticos sejam registrados com uma quantia, com um valor. Talvez seja esse facto que leva a pensar muita gente que há matemática. Não, não há matemática, há conta.
Ok. que é diferente da matemática, não é? Certamente, acho que ficou muito bem esclarecido. E doutor, como é que surgiu, fugindo um bocadinho da contabilidade, como é que surgiu o Centro Ombaka Business School? Como é que surgiu essa ideia? Como é que se tornou o diretor da Ombaka Business School? Bem, é assim, eu quando termino a universidade em contabilidade e auditoria, ao longo da minha formação eu trabalhava com outra coisa que não tinha nada a ver com contabilidade, mas sempre com o objetivo de querer trabalhar. Então, quando eu termino a universidade, ainda assim trabalhei um pouco fora da contabilidade e depois eu fui fazer uma formação em contabilidade financeira no Primavera, fiz essa formação, aprendi e essa empresa a qual eu fui fazer a formação contratou-me para trabalhar como auxiliar de contabilidade. Fiquei aí e nessa empresa eu também dei algumas aulas de contabilidade. E depois do ano e meio, então, decidi trabalhar por conta própria. Decidi trabalhar por conta própria no ramo de contabilidade. Na altura comecei com um amigo, começamos a trabalhar com contabilidade. Pronto, e depois, como eu sou muito exigente comigo mesmo, então eu decidi que, pronto, conversei com uma outra pessoa e decidi que podíamos abrir, não é, a Ombaka Business School. Não é assim? Então, foi aí que surgiu a Ombaka Business School. E quero dizer que a Ombaka Business School surgiu na necessidade mesmo de reparar que a escola não dá ao formando aquilo que ele necessita para se tornar um contabilista ou pelo menos um auxiliar de contabilidade de facto, para fazer a contabilidade na prática. Exato. E alguns centros também, eu reparei que alguns centros também não entregam essa componente prática como deve ser. Então, daí surgiu a ideia de termos a Ombaka Business School, onde a gente ensina desde a teoria até as questões mais práticas para poder o formando de facto poder exercer a profissão de contabilidade de facto. Okay. Exato. Sim, senhora. E é algo inovador, porque muitas das vezes o que nós vemos são centros que passam a matéria como se estivesse mesmo na escola, que só dão uma meia teoria e quando vai para a prática, um dia é chamado numa empresa, ele não sabe como é que funciona, sente-se baralhado totalmente. Mas no centro, no Ombaka Business School, é diferente. Ele pode estar aí no ambiente corporativo, ter a oportunidade de saber como é que funciona, como é que não funciona. Né? Sim, sim, sim. Nós, na Ombaka Business School, para além da parte teórica, nós ensinamos a componente prática que a gente chama estágio em ambiente real. Okay? Nós fazemos uma espécie de estágio em ambiente real, onde o formando tem contato direto com faturas, com fatura recibo, notas de crédito, contato direto. Não são exercícios hipotéticos, exercícios imaginários, não. O formando lida com documentos de empresas reais e aí aprende uma série de coisas que são transversais à contabilidade e aprende a contabilidade de facto. Ou seja, saindo da Ombaka Business School, o formando tem o mínimo para exercer a profissão de auxiliar de contabilidade. O mínimo. Nós garantimos que com esse conhecimento que a gente ensina aqui, o formando saia daqui com o mínimo para exercer a profissão de auxiliar de contabilidade. Sim, senhora. E o que o doutor tem a deixar para jovens, adolescentes e até mesmo adultos que se calhar estão a ver este vídeo agora, que têm aquele receio de fazer contabilidade porque ouviram de outras pessoas que a contabilidade é uma ciência muito difícil, que tem pessoas que nasceram para isso, nem todo mundo é feito para a contabilidade. Será que tem mesmo, é preciso nascer com um dom para gostar de contabilidade, doutor? Bem, as pessoas que dizem que é preciso nascer com dom, não sei, talvez tenham outra explicação. O que eu devo dizer é que realmente há pessoas que nascem com inclinação para determinadas coisas, com predisposição para fazer determinadas coisas, ok? Não significa que há pessoas escolhidas para serem contabilistas, ok? Sim. Eu posso me tornar um contabilista e posso me tornar um bom contabilista. Eu, no princípio, disse que nunca foi o meu objetivo ser contabilista. E hoje estou aqui, ok? E hoje eu vendo, não é? O conhecimento que eu tenho de contabilidade, eu vendo isso às pessoas, ok? Eu ganho dinheiro falando de contabilidade. Exato. Então, o que significa dizer que não há aqui um dom especial. Eu costumo dizer nas minhas aulas, eu costumo dizer que não há genialidade nenhuma. Ok? Eu costumo dizer que não precisa ser gênio para ser contabilista. Precisa apenas dedicar-se. Precisa dedicar-se. Eu, Dinamene, a minha maior referência, eu tenho duas referências a nível mundial. É o Cristiano Ronaldo e o LeBron James. Para quem não conhece, o LeBron James é um jogador de basquetebol. O LeBron James, okay,
quando ele vai treinar, antes de começar os treinos, os colegas estão em casa a dormir, ele 2 horas antes dos treinos, ele já está no recinto a fazer lançamentos. Que disciplina. Muito disciplinado, até mesmo antes do jogo. E o Cristiano Ronaldo faz a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo termina de treinar e treina de novo. Ele treina sozinho. Então, eu tento, com essa disciplina dessas 2 pessoas e de outras, dessas 2 pessoas, tento fazer a mesma coisa para a minha vida na contabilidade. Ou seja, eu fico chateado comigo mesmo quando fico 2, 3 dias sem ler nada sobre contabilidade. Fico muito chateado comigo mesmo. Então, aqui, o que eu devo passar para os jovens, e não só, é disciplina e dedicação. Queres tornar-se um bom contabilista, deve-se dedicar à leitura sobre contabilidade. Ok. Tu não podes ter 10 grupos do WhatsApp e nenhum dos grupos em que você está no WhatsApp é grupo de contabilidade. Tu não podes ter 10 amigos e nenhum dos 10 amigos é contabilista. Tu não podes estar rodeado de pessoas e tu não conversas só com os contabilistas, com aquelas pessoas que lidam com contabilidade. É muito importante também a interação. Tu precisas interagir com pessoas que têm o mesmo sonho, os mesmos objetivos que você, pessoas que falam sobre contabilidade para poderem te enriquecer. São essas dicas que eu podia deixar. E isso é muito importante. Quando nós queremos algo, nos rodear de pessoas que fazem aquilo que nós queremos, isso é como se estivéssemos já naquele caminho e posteriormente essas pessoas podem nos ajudar a conseguir aquilo que nós queremos. Exatamente, Dinamite. Se eu quero ser contabilista, não é? Eu tenho que rodear-me de pessoas que lidam com contabilidade. Exato. Para poder aprender com elas. Eu tenho que estar em grupos do WhatsApp que falam sobre contabilidade para poder aprender com elas. Porque se eu só estou nos grupos que nada tem a ver com contabilidade, eu posso desviar-me do foco. Eu não estou a dizer que não devo estar em outros grupos, mas precisa interagir mais com as pessoas que lidam com isso. Exato. E para aquelas pessoas que querem embarcar, por exemplo, na profissão de contabilidade, eu quero dizer que a contabilidade é das profissões que mais recrutam em Angola. Das profissões que mais recrutam em Angola é a contabilidade. Por quê? Porque existem muitas saídas profissionais, ok? Todas as instituições precisam de contabilista, desde instituições estatais, instituições privadas, estamos a falar de empresas, ONGs, ok? Precisa de contabilidade. Empresas pequenas, médias, precisam de contabilidade, ok? Na igreja precisam de fazer contabilidade. Exato. Okay? Então, a contabilidade é uma ciência que facilmente. Agora, você precisa ser bom contabilista para ter acesso a essas instituições, ok? E para além de trabalhar por conta de outrem, que é trabalhar com um contrato de trabalho, o contabilista também tem a possibilidade de tornar-se um profissional liberal. Eu sou o exemplo, eu sou um profissional liberal, estou aqui, nesse, trabalho por conta própria, com a contabilidade, vou custeando a minha vida com a contabilidade, sem problemas nenhum, e vive-se. Um bom contabilista tira o dinheiro suficiente, ganha bem, é só ser bom contabilista, consegue um salário que seja considerado razoável em função da sua dedicação, porque também vão te pagar em função daquilo que você entrega, em termos de resultado. Okay? Você pode, por exemplo, tornar-se, não é? Num jornalista, você pode jornalista econômico ou jornalista que fala sobre contabilidade, quem gosta, por exemplo, de jornalismo. Você pode vender curso com a contabilidade, como a gente faz. Você pode vender o serviço de contabilidade. Então, bom contabilista, Dinamene, nunca fica desempregado. Muito bem. E o Dr. Francisco frisou aqui uma coisa importante sobre ser um bom contabilista. Frisou várias vezes. E o que é ser um bom contabilista? O que é necessário para ser um bom contabilista? Bem, a profissão de contabilidade é uma profissão em que o técnico vai lidar com números, não é assim? Vai lidar com contas. Então, os números, nós precisamos de algum rigor para podermos efetuar o registro contabilístico como ele deve ser. Como a contabilidade é uma ciência ligada a regras, princípios, então, para se tornar um bom contabilista, você precisa dominar esses princípios, estas regras, ok?
A contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio, que tem como objeto de estudo os bens das empresas ou os bens das pessoas. Só que para se efetuar esse registro, você precisa conhecer os princípios, precisa conhecer as regras, ok? Então, para se tornar um bom contabilista, você precisa ter o domínio do Plano Geral de Contabilidade, ok? Os princípios e as regras de contabilidade estão aqui, ok? Aqui tem políticas contabilísticas, critérios de reconhecimento das contas, aqui tem notas explicativas das contas, aqui tem princípios da contabilidade, ok? Aqui tem base da apresentação das demonstrações financeiras, não é assim? Tem uma estrutura em que permite o contabilista ter o domínio dessa contabilidade. Eu costumo chamar desse livro a Bíblia do contabilista. O pastor que vai pregar precisa ter o domínio da Bíblia para poder passar às ovelhas ou então aos irmãos da igreja como eles devem se proceder aqui na terra, certo? Exato. Este livro vai te ensinar como é que você deve proceder quando estiver a efetuar o registro contabilístico. Exato. Então, esse é o primeiro passo. E, doutor Francisco, espera, desculpa cortar-lhe, será que ter o livro é tão suficiente ou é tão preciso? Muitas das vezes nós vimos que estudantes de contabilidade, pessoas interessadas, têm somente o Código de Contas e muitas vezes é confundido como o Plano Geral de Contabilidade. Será que basta só ter o domínio do Código de Contas? Bem, o Código de Conta é um promenor, ou seja, é o que você deve acrescer ao Plano Geral de Contabilidade. Exato. O Código de Conta, por exemplo, para que serve o Código de Conta? O Código de Conta serve para te conduzir, não é? Qual é a conta que você vai utilizar para efetuar o registro contabilístico, certo? A empresa comprou um computador para colocar no escritório. Ok, o Código de Conta é para você saber se vou usar a conta 11.2, 11.3, 11.4. É para isto. Mas agora, o Plano Geral de Contabilidade é que vai te ensinar qual é a regra de utilização dessa conta, para que se destina esta conta. É nas notas explicativas onde é que você vai encontrar. E aonde é que estão as notas explicativas? No Plano Geral de Contabilidade. É o Plano Geral de Contabilidade que vai te ensinar o critério de reconhecimento das contas. A empresa comprou um computador. Para que finalidade? Comprou o computador para usar, para colocar no escritório para usar nos serviços administrativos da empresa ou comprou o computador para vender? É o Plano Geral de Contabilidade que vai te dizer assim: quando a empresa compra um determinado bem e esse bem não se destina à venda, deve ser registrado como imobilizado. Quando uma determinada empresa compra um bem e esse bem se destina à venda, esse bem será registrado como existências. É o plano geral. Então, significa, para se tornar um contabilista, você precisa ter o domínio do Plano Geral de Contabilidade, não é? Okay. É indispensável, sob a pena de efetuar registro contabilístico de forma errada. Exato, sim senhora. Pode continuar com as recomendações? Bem, recomendações, para além do Plano Geral de Contabilidade, também quem quer tornar-se um bom contabilista deve ter o domínio mínimo da fiscalidade. Eu que quero ser um bom contabilista, preciso saber se a empresa que eu estou a trabalhar ou a empresa que eu estou a efetuar o registro contabilístico, que tipo de imposto paga? Paga imposto de selo, paga IVA, o mínimo, não é assim? Quais são as declarações que essa empresa deve entregar à AGT, ok? Qual é o prazo que se deve entregar essa declaração? Então, conhecer esse mínimo é importante, ok? Para não cometermos muitos erros. E eu quero dizer que a carreira de contabilidade é uma carreira também, tanto quanto que você precisa, há etapas, não é como qualquer carreira em qualquer ciência. Exato. Você começa, quem sai da universidade ou do ensino médio e começa a trabalhar com contabilidade, vai começar como auxiliar de contabilidade. Vai começar como um contabilista júnior, para depois passar para a fase de contabilista sênior. Enquanto contabilista júnior vai fazer o quê? Vai fazer classificação de documentos, não é assim? Vai fazer alguns lançamentos contabilísticos. Para quem utiliza o Primavera, vai fazer lançamentos contabilísticos no Primavera e todo o resto do trabalho será feito pelo contabilista sênior. E há uma corrente aqui de algumas pessoas que dizem para ser contabilista, não sei o que, você precisa levar 5, 6 anos. Eu quero dizer aqui que eu não concordo muito sobre isso. Eu quero dizer que você pode encurtar o espaço, o tempo, no caso, se você se dedicar. Ok? A palavra de ordem aqui, para mim, é dedicação. Qual é a dedicação? Dedica-se à leitura. 30 minutos
não é? Todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, para ler o Plano Geral de Contabilidade, para ler algum livro de fiscalidade, de legislação fiscal, leia, pesquise no Google, conceito de contabilidade, objetivo da contabilidade, leia sobre demonstrações financeiras, o que é o balanço, o que é a demonstração de resultado, leia conceitos de proveito, de custo, leia princípios da contabilidade, compare os princípios, compare um pouco com o Brasil, compare um pouco com Portugal, faça um pouco disso. E quando tiver a ler, uma dica de Namen, quando tiver a ler o Plano Geral de Contabilidade, eu recomendo que leia com um dicionário ou que leia com o Google no telefone. Por quê? Porque o Plano Geral de Contabilidade tem alguns termos que são muito técnicos, Sim. ok? Por exemplo, você vai encontrar proveitos e aumento de benefícios econômicos na forma de influxo. O que significa influxo? Exato. Então, a pessoa precisa saber o que significa essa palavra para poder entender o conceito. Sim. Então, a recomendação é esta. Muito bem. E, doutor Francisco, sabendo que a contabilidade, né, é feita com documentos, coisas às vezes que são muito sigilosas para algumas empresas. É um ponto que às vezes não frisamos tanto. Será que é necessário também para um contabilista, como uma das coisas para ser um bom contabilista, ter a ética, ter a deontologia, saber guardar segredo das informações que ele encontra nos documentos de certas empresas? É assim, o contabilista vai trabalhar com informações, não é assim? E essas informações é das empresas, não é? Costuma-se a dizer no negócio o segredo é a arma do negócio, não é assim? Então, e mesmo a ordem dos contabilistas ensina, não é, no regulamento e tudo mais, ensina a ética e deontologia profissional, em qualquer profissão, não é? E na contabilidade não é diferente. Então, o contabilista tem que ter ética, não é? Tem que ser um profissional com alguma ética e com alguma deontologia. Agora, eu não vou sair aí na rua a divulgar, né, os dados da empresa em que eu trabalho, não é? Não deve fazer isso. E se fizer, e se a empresa intentar uma ação, o contabilista vai responder criminalmente, não é? Ou disciplinarmente, se quisermos. Então, o profissional de contabilidade deve ter ética, deve ter deontologia profissional, porque está a trabalhar com informação de empresa. E também, só nessa parte para dizer sobre a ordem, é assim, quem quer tornar-se contabilista, depois de terminar a formação, o nosso conselho é que faça um curso, porque a escola não ensina as questões práticas. E também deixamos a recomendação que vá à ordem dos contabilistas, porque eu costumo dizer que a ordem dos contabilistas tem um conteúdo sobre contabilidade muito bom, que vai enriquecer os seus conhecimentos em contabilidade. Faça a inscrição na ordem dos contabilistas e pronto, e siga todos os passos. Mas tenha pessoas que vão te guiar. Quer tornar-se um bom contabilista, tenha um mentor também. Tenha alguém que vai te ensinar a contabilidade e vai te ensinar os passos subsequentes que você poderá dar, porque a carreira é muito longa. Exato, isso é muito importante. E para quem está a ver e quer ter o Dr. Francisco como seu mentor, podem encontrar um Umbaca Business School aonde? Como é que pode se dirigir? Bem, nós na Umbaca Business School ensinamos, para além de outros cursos, ensinamos contabilidade financeira no Primavera, aonde ensinamos desde a teoria até a prática. O formando sai da Umbaca Business School com a componente prática, não é? Nós fizemos o curso e depois faz uma espécie de estágio em ambiente real, onde tem contato com documento real de empresas, não são exercícios hipotéticos, não é? Aprende desde classificação de documentos, lançamentos contabilísticos, análise do balancete, aprende a elaborar o balanço, a demonstração de resultado de forma prática, de forma rápida. Nós sabemos que os formandos têm muita dificuldade de elaborar o balanço e até alguns sabem elaborar, mas não sabem por que estão a colocar lá, esse é outro problema. Então, nós também ensinamos por que se faz isso, por que se faz aquilo. O contabilista tem que ser uma pessoa que se questiona muito, tem que se questionar. Bem, nós estamos na Rua 31 de Janeiro, no edifício da Estação de Benguela, no edifício de comboio mesmo da estação, no primeiro andar. Estamos aqui a Umbaca Business School. Quem estiver interessado, venha ter conosco, não vai arrepender-se, vai aprender a contabilidade de facto, como deve ser. Sim, senhora. Muito obrigada, Dr. Francisco. Tem mais alguma coisa para dizer ou é tudo? Bem, agradecer a sua entrevista, Dinamene, agradecer a Umbaca Digital também, por ter me convidado para falar um pouco sobre contabilidade e dizer àquelas pessoas que têm o objetivo, que têm o sonho de tornar-se contabilista,
prossigam o vosso sonho. A profissão de contabilidade é das profissões que mais recrutam em Angola. Terão trabalho sempre, desde que se tornem bons contabilistas. Estudem o Plano Geral de Contabilidade, pesquisem um pouco sobre os impostos, não é? Procurem alguém, um mentor que vos ensine, que vos guie. Não deem ouvido a pessoas que dizem que a contabilidade é difícil. Se você acha que a contabilidade é difícil é porque aprendeu com a pessoa errada. A contabilidade é das ciências mais fáceis que existe. Por que você diz que a contabilidade é difícil se existem pessoas que sabem contabilidade? Exato. Não há genialidade nenhuma. Se eu sei contabilidade, você pode saber. Então, não é difícil nada. Continuem a prosseguir o vosso sonho e que vão se dar bem com a contabilidade. Era tudo que eu gostava de dizer. E quem quiser nos procurar, o nosso contato é 937 124 119, Ombaka Business School. A qualidade e o rigor é a nossa palavra de ordem. Estamos no edifício da Estação de Benguela, no primeiro andar. Ok, muito obrigada, Dr. Francisco. Por hoje ficamos por aqui. O que você aprendeu hoje neste vídeo é por tua conta fazer alguma coisa. E então, voltamos com mais vídeos se vocês quiserem. Partilhem, comentem com pessoas que querem saber mais sobre contabilidade. E um beijo, até a próxima.